cujo tema é gratidão, o segredo de uma alma curada. Aleluia. Porque não tem outro sentimento que expressa aquilo que a gente está passando hoje, a não ser gratidão. E a gente entende que a gratidão, ela é o alicerce de uma vida cristã relevante, de uma vida frutífera, e eu quero trazer isso para vocês através da palavra de Deus, daquilo que o Senhor depositou no meu coração. E para a gente poder mergulhar um pouco nisso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 116, que também estava no vídeo, que, gente, eu não participei de nada disso. Foi o Espírito Santo purinho para poder falar conosco. Salmo de número 116. Quero trazer a palavra gratidão, o segredo de uma alma curada. Gente, hoje, como eu disse para vocês, é culto de aniversário. Não esquentam. A gente vai passar um pouquinho do horário aí, mas vai ser benção, tá? E depois tem um bolo maravilhoso aí para a gente tá degustando aí. Amém? Salmo de número 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos celebrando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, fruto daquilo que tu és, meu Pai, em nossa vida. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor me dê graça para ministrar a palavra, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Abre o coração do teu povo, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos ver aqui a palavra do Senhor, dizendo no verso 1 e 2, que ele amava o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós amamos ao Senhor, meus amados. Esse é um salmo de gratidão, é um salmo onde o salmista ele começa a celebrar a sua libertação, um livramento que ele tinha tido. Não sabemos quem foi o autor desse salmo, há algumas cogitações aí. A gente pensa que todo salmo é de Davi, mas a maioria foi, mas nem todos são de Davi. Davi escreveu salmos, Moisés escreveu salmos, Salomão escreveu salmos. Mas nós vamos ver uma expressão de gratidão da vida desse salmista. E ele começa apoiando a sua fé, apoiando a sua gratidão, dizendo que amava o Senhor, porque o Senhor era aquele que ouviu a sua voz e as suas súplicas. E na verdade, é isso que nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que, há algo dentro de nós, que nós devemos rejeitar esse tipo de sentimento, que é amar ao Senhor,
por aquilo que Ele pode fazer por nós. Na verdade, nós temos que amar ao Senhor por aquilo que Ele é. E quem o Senhor é por nós? O Senhor é alguém que ouve a nossa voz e alguém que ouve as nossas súplicas. O Senhor, meus amados, a partir do momento que Jesus ele vem para a nossa vida, nós vamos ver que no Antigo Testamento, como até um pouco que o pastor pregou aqui ontem, eu quero falar um pouco acerca dessa mensagem. Nós vamos ver no Antigo Testamento os homens chamando Deus de Senhor, nós vamos ver eles chamando Deus de Deus, mas somente no Novo Testamento nós vamos ver com o advento de Jesus, porque Jesus ele vem para nos exemplificar, para mostrar para nós como deve ser um relacionamento padrão entre um pai e um filho, porque no Antigo Testamento isso estava meio obscuro. Eles tinham que reverenciar um Senhor, eles tinham que reverenciar um rei, mas ainda que o Senhor continue sendo Senhor, ainda ele continue sendo rei, ele passa, a partir da entrega de Jesus por nós, ele passa a ser o nosso Pai. Ele passa a ser o quê? O nosso ajudador. Ele passa a ter uma relação mais íntima conosco, uma relação de pai e filho. E uma relação de pai e filho é diferente daquela relação que tínhamos até mesmo quando nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo, gente, a falta da leitura da palavra de Deus, a falta de frequência aos cultos, a falta de estar envolvido na igreja onde você foi plantada, meus amados, muitas vezes vai trazer uma visão errada de quem Deus é para a tua vida. Quanto mais esse afastamento, mais a figura de Deus começa a ficar obscura para nós. Por isso que é importante nós estarmos mergulhando nas coisas do Senhor, porque quanto mais leitura, quanto mais participação na igreja, quanto mais oração, quanto mais tempo no secreto com Deus, mais a figura de pai vai ficar latente no nosso coração. Se você tem uma dificuldade em enxergar Deus como pai, é necessário que você comece a gastar mais tempo com Deus. É necessário que você comece a pedir para Deus abrir a sua visão, para que Ele possa aparecer como pai, um pai amoroso na tua vida. E era por isso que o salmista, a gente vai ver que esse salmista, eu até desconfio que seja Davi, porque era um homem muito próximo do Senhor, e ele amava o Senhor, entendendo que esse Senhor era aquele que parou para ouvir as suas súplicas. Era um Deus que se importava com a dor dele, era um Deus que sentia as mesmas dores que ele estava sentindo, e isso que acontece conosco, meus amados. Às vezes a gente pensa que a gente está passando por um momento de tribulação, a gente pensa que está no momento de luta, que Deus parece que parou de ouvir as nossas orações, e não é isso, meus amados. Sempre Deus ele vai estar te ouvindo, e principalmente nos seus momentos de dor. E Deus vai poder expressar isso para um povo que tinha um entendimento de um Deus que fazia com que o monte vinha fumegar, que fazia com que a terra venha tremer, para que eles tivessem o entendimento de quem é esse Deus. Deus ele desce em carne para poder se manifestar no nosso meio. Porque quando Deus se manifestou com toda a sua glória, a gente vai ver isso em Êxodo capítulo 19, é um momento onde o povo ele atravessa o Mar Vermelho, e Deus queria, eu imagino Deus, é lógico, que Deus ele não tem ansiedade, mas eu imagino Deus querendo se revelar para o seu povo. E ele vai e fala para Moisés. Moisés era o interlocutor entre Deus e o povo. Ele fala para Moisés, reúne o povo, daqui a 3 dias eu vou aparecer para o povo. Fala para os camaradas não deitar com a mulher deles, não podia ter nada disso, os caras tinham que estar consagrados. Fala para eles não tocar em coisa imunda, fala para eles tomarem banho, fala para eles se purificarem, porque daqui a 3 dias eu vou ter um tete-a-tete com eles. Porque Deus ele tem uma vontade imensa de estabelecer uma comunhão conosco. Ainda que você tenha entrado aqui, você possa olhar para a sua vida e falar, pastor, minha vida está no lamaçal do pecado. Muito mais por isso, meus amados. Ainda eu falo para você, talvez ele vá fechar algumas portas para você, você que está no lamaçal do pecado, ele vai fechar algumas portas para você, não porque ele é mau, é como se ele estivesse dizendo para você, eu quero me revelar a ti, eu quero falar com você. E o povo se apresenta naquele grande dia, só que na hora que o povo viu a terra tremer, e o fogo bradando lá no Monte Sinai, sabe o que o povo falou para Moisés? Vai você lá que eu não vou não. Porque, meus amados, a glória de Deus, ela causa temor nas nossas vidas.
Era um povo que estava em pecado, e quando nós estamos em pecado, a nossa tendência é o quê? Querer fugir do Senhor, assim como aconteceu com Adão. Adão, no momento que ele pecou, aquele homem que dava 6 horas da tarde todo dia, eu imagino, na hora que estava dando 6 horas, ele falava, está na hora do meu culto. E que é um culto melhor que esse cujo pastor era Deus, cujo pregador da noite era o próprio Senhor. Eu imagino Adão falando, nossa, está na hora de encontrar com meu pai. Só que a partir do momento, a coisa muda de um dia para o outro, e a mesma coisa acontece conosco, meus amados. A gente tem que tomar cuidado para não perder essa noção de pai amoroso que nos ama, ainda que nós estejamos em pecado. Vai dizer Romanos 5:8, 8:5, desculpe, que Deus demonstra o seu amor, Jesus demonstrou o seu amor para nós, em que Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. É justamente por isso que Ele se entregou por nós. E a gente vai ver a figura de Jesus como um Deus que lá atrás viu que o povo temeu pelo tamanho da sua glória, por poder ser um Deus tão poderoso que tremia, abalava as estruturas da terra. E Deus vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, que Ele se desfaz da sua glória. Vai dizer em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Então, o que Deus faz? Deus, na sua infinita bondade, Ele se esvazia, e é como se Ele se diminuísse numa forma de homem, para poder olhar diante da sua criação, tete a tete, para se revelar quem Ele era, para se fazer de uma forma entendível de quem Ele era. É como nós, que temos filhos pequenos, e às vezes a gente, na nossa altura, a gente é um pouco maior que o nosso filho, a gente dá uma ordem para o nosso filho e parece que ele não entende, parece que não entra na cabeça dele. Mas eu aprendi um dia assistindo a Super Nani. Quem assistia a Super Nani? A Super Nani falou, quando seu filho estiver desobedecendo você, sabe o que você faz? Você chama ele, agacha à mesma altura dele, olha nos olhos dele e fala a ordem para ele, que a chance de obedecer é melhor, porque ele vai entender como você está na mesma altura dele, você vai falar na mesma linguagem que ele. E foi isso que Deus fez por nós. Uma mensagem que era difícil para entender, uma mensagem que não penetrava no coração. Vem Jesus na forma de homem, falando justamente com a sua humanidade, dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. E é isso que Deus fez por nós. Então, o salmista começa a glorificar o Senhor por causa disso, porque Deus era um Deus que se inclinava. Essa palavra aqui no hebraico, meus amados, vai dizer, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Sabe o que é inclinar os ouvidos, meus amados? Não é Deus sentado num trono de glória, ouvindo o que você está falando, não. Esse inclinou aqui é o camarada levantar e fazer assim, ó. É quando o nosso filho vem falar com a gente, você faz assim, ó. Eu quero ouvir o que você está falando. Ele tem interesse naquilo que você está falando. Às vezes a gente vai conversar com pessoas que não têm a mesma afinidade, que não têm o mesmo assunto que a gente. Parece que as pessoas não querem nos escutar. Hoje a gente vive numa fase onde que você está falando com a pessoa. Eu tenho me corrigir um pouco. Às vezes minha esposa está falando comigo, eu estou falando com o irmão no WhatsApp. Estou resolvendo coisa. É uma fase onde é muito difícil da gente ser ouvido. Nós estamos vivendo numa geração que não se ouve mais. A gente vê dentro da igreja uma carência de pessoas qualificadas para poder estar ouvindo o pecado do outro irmão. Ouvir sem sair falando lá para fora. Vivemos numa época muito difícil. Nós temos aqui líderes de célula, tem o Orlando, tem o Léo agora, tem algumas pessoas aí. A gente vê a dificuldade, que quando você dá um ouvido para uma pessoa, a pessoa parece que ela começa a falar, não quer parar mais, porque ela não tem ouvido, ela não tem ouvidos, não tem pessoas que as ouçam para ela poder estar falando. Nós vivemos numa época difícil. Mas Deus, meus amados, Deus é todo poderoso. No momento que você entra no seu quarto, no secreto, no momento que você dobra o seu joelho, ainda que você não esteja sentindo nada, Deus está te ouvindo.
A gente tem que parar com essa mania de sentir. Porque às vezes a gente vai, eu vou lá orar para o Senhor. E a gente vai numa oração que parece que a gente não sente nada. E nessa semana comigo foi desse jeito. Eu até reclamei ontem para a Elisandra. Falei, amor, essa semana eu estou orando, parece que está truncado o negócio. Mas em momento algum, eu deixei com que o meu coração ficasse cheio de dúvida, achando que Deus não estava me escutando. Eu posso não estar sentindo nada, você pode não estar sentindo nada, mas Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele ouve a tua súplica. Deus, Ele está ouvindo. Deus, Ele está olhando para a tua dor. Então a tua dor não é alheia dEle. A partir do momento que você se fez filho de Deus, porque para Deus ser pai da tua vida, você tem que se fazer filho de Deus. Vai dizer João 1,12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não é aceitou-os como filhos, não, Ele conferiu um poder para você. Você tem um poder, você tem uma força especial que as outras pessoas aí fora não têm. É lógico que não é para você se gloriar em cima disso. Paulo vai dizer para nós devemos nos gloriar no Senhor, não na nossa vida, porque nós somos salvos. A gente não tem que querer se achar por causa disso, mas há um poder na tua vida, há uma coisa diferente que as outras não têm, que é o poder de você ser filho de Deus. E isso é coisa maravilhosa, e o salmista ele começa a se gloriar por causa disso. A palavra de Deus vai dizer para nós, meus amados, que nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Não pense que você, eu decidi amar o Senhor, por isso que agora o Senhor tem que fazer tudo que eu quero. Não. Nós recebemos, nós temos essa graça, nós temos esse poder de sermos feitos filhos de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E pelo fato dele ter nos amado primeiro, nós olhamos por esse amor sacrificial e temos a segurança que o Deus a qual nós estamos servindo é um Deus 10, é um Deus que não tem outro igual, é um Deus que se compadece de nós, porque como nós demonstramos amor? Nos doando, fazendo sacrifícios pelos outros, porque nós vivemos, trazendo para a nossa realidade atual, nós vivemos numa época bem complicada com relação ao amor. Antigamente nós víamos, para que uma pessoa, na época dos meus pais, por exemplo, para uma pessoa dizer eu te amo para outra, rapaz, tinha que ter convivência, tinha que ter provas de amor para que a pessoa... Só que nós vimos o quê? Era mais difícil as pessoas verbalizarem um eu te amo. Mas as relações entre as pessoas eram mais duradouras. As amizades duravam mais. As pessoas permaneciam mais tempo dentro de uma igreja, de uma congregação. Os casamentos duravam mais. As relações entre patrão e empregado duravam mais. Você via a pessoa trabalhando 40, 50 anos numa empresa. Só que nós vivemos hoje em dia que o negócio inverteu. Hoje você vê menininha de 13, 12 anos arrumando namoradinho, e na outra semana está colocando no Facebook lá, eu te amo e você é o amor da minha vida. Olha só, começa a fuçar lá no Facebook, você vai ver a menininha de 13 anos ali, menina de 10 anos, que nem teve a primeira menstruação ainda. Aí está falando ainda para o menino, eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu daria a minha vida em troca da sua. Mas é só de boca. Não tem nenhum sacrifício envolvido nisso, muito pelo contrário. O menininho vendo a menina falando isso, fala, você me ama? Então prova. Ah, como? A gente vai lá atrás lá e a gente conversa de uma forma mais caliente. É assim que se prova o amor hoje em dia. E depois que usa, descarta. Ou seja, relações totalmente superficiais. Mas Deus não, meus amados. Deus, quando você recebe Jesus no seu coração, você entra numa relação duradoura. Você entra numa relação onde seu nome vai ser escrito no livro da vida. E dali não apaga mais. Porque eu vejo, às vezes, alguns pregadores, é como se Deus coloca o nome da pessoa no livro da vida. Aí ele fica, parece que fica, o Deus que eles pregam é assim. É um Deus que fica num observatório lá de cima e coloca um anjo. Ele coloca um anjo e fala, Gabriel, você fica na cola do Marcos, viu?
põe a sua luneta nele, fica na cola dele. Na hora que ele der um vacilinho, eu vou pegar o Errorex meu aqui e vou passar o nome dele. Já viu? É um Deus assim, que você não pode dar um passo fora que riscou. Uma vez eu fui numa igreja, que no final o pastor fez o apelo e uma pessoa retornou, porque ela estava afastada dos caminhos de Jesus, e ela voltou de novo, quero receber Jesus na minha vida. E o pastor pegou o microfone e falou: Senhor, escreve de novo o nome dela no livro da vida. Eu falei: onde que eu vi isso? Não tem na Bíblia. Escreve, apaga, escreve, apaga. Falei: então arruma um computador celestial lá, que primeiro dá um delete lá, apaga a linha, depois precisar pôr um insert de novo lá. Não é assim, meus amados. Olha o que vai dizer 1 João 3:2. Coisa maravilhosa que Deus deu para nós. 1 João 3, verso 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vê se envolve algum sentimento aqui, não envolve nada, é simplesmente João falando: filhinhos, agora vocês são filhos de Deus, e não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, você não sabe se no momento da glória você vai vir mais magrinho, mais gordinho, mais alto, mais baixo, de jeito que você vai vir, mas uma certeza nós vamos ter, meus amados, que na hora que Ele vier, no dia que Ele vier, nós vamos ver como Ele é, e nós vamos saber como realmente nós somos no mundo espiritual. Porque isso que a gente está vendo aqui, gente, é temporário. Como diz Paulo, vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, isso é corruptível. Só que quando Jesus vier, isso aqui vai se desfazer. E nós vamos ser como Jesus é. E nós vamos ver como Ele é. E aí, tudo aquilo que nós estamos depositando, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós estamos aguardando nele, nós vamos ter todo o feedback necessário para matar todas as dúvidas. E a gente vai se gozar na presença dEle. A gente vai rir na presença dEle. E esse homem, esse salmista, ele já reconhecia isso, sabia o Deus a qual ele servia. Ele tinha essa certeza, essa segurança. E ele vai dizer no verso 3 e 4, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Gente, ele começa a entrar um pouco mais profundo no Salmo, dizendo o que para nós, meus amados? O dia ruim vem para todo mundo. A gente pode viver épocas na bênção, igual foi, o Ney deu testemunho aqui. Nós vivíamos há 3, 4 anos atrás, a economia estava em plena ascensão. Daqui a pouco parece que Deus ele virou a chavinha lá em cima e falou: eu vou tratar com essa nação. E o negócio começou, e realmente nós estamos passando por uma fase difícil, porque há um tratamento necessário que precisa acontecer no Brasil. A gente vê uma Lava Jato fazendo algo que já deveriam ter feito antes, e isso tem trazido o quê? Tem trazido dor para o Brasil, tem trazido dor, e isso o quê? Reflete nas nossas vidas. Está todo mundo com dificuldade, e a dificuldade vem para todos nós. Eu falo pela igreja que esse último mês, que era o último ano para a gente poder celebrar o aniversário da igreja, foi o mês mais difícil, economicamente falando, para a igreja. Foi o mês mais difícil, porque nós tínhamos um seminário programado para esse mês, e de repente o negócio começou a dar errado, tivemos que transferir um seminário. Sabemos que tudo está no controle de Deus, mas é como se Deus falando assim: vai ter dificuldades na caminhada de vocês, nós temos dificuldades, meus amados. O dia mau vem para nossas vidas, laços de morte cercaram esse homem, angústias do inferno, ou seja, ele começou a sentir uma espécie de depressão na vida dele, os sentimentos maus começaram
a entrar na alma dele. E isso, meus amados, acontece com todo mundo. Não é problema nenhum a gente sentir aflição dentro do nosso coração. O problema é a gente permanecer com esse sentimento dentro do nosso coração. A gente não tem por que fazer isso. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos livra disso. E sabe qual é o grande problema nosso? Que quando a gente passa por momentos de tribulação, quando a gente passa pelos dias maus, como ele está dizendo aqui, laço de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. O que vem do inferno? Na verdade, a palavra inferno aqui é o Seol, é a morada dos mortos. Então, tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que não prestava, estava afligindo a alma dele. E isso acontece com a gente. Parece que a gente está em um momento bem, daqui a pouco começa a bater aquela aflição, aquela síndrome do pânico na gente. E a gente vê que cada vez mais a síndrome do pânico, ela está se alastrando. Porque são levantes do inferno contra a nossa vida. O inimigo não quer que você prevaleça, o inimigo quer tirar a tua coroa, o inimigo ele quer te derrubar. E ele vai fazer de tudo para poder trabalhar nisso na sua vida. E ele começa com o quê? Trabalhando nos seus sentimentos, trabalhando na sua alma. E o que ele vai dizer? Cair em tribulação e tristeza. Isso acontece com todo mundo, como eu disse, mas o importante é que ele não ficou prostrado nisso. O que ele foi fazer? Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. O problema é que quando a gente está em tribulação, parece que a gente fica meio atordoado, né? Está com briga no casamento. O camarada, em vez de procurar a liderança dele, o camarada, em vez de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e buscar Deus, o que ele faz? Ele vai buscar o outro camarada mais ímpio da empresa dele. Ele vai buscar a pessoa mais cachaceira que ela conhece. Ela vai buscar a pessoa que chuta o pau da barraca por qualquer coisa. Fala, não, essa aí é pessoa de atitude. E a pessoa vai dar um baita de um conselho para você. Fala, se o seu casamento está mal, larga o teu marido e vaza. Seu emprego está ruim, manda o seu patrão catar coquinho, cara, e vai procurar outro. Esse é o conselho do ímpio. Esse é o conselho daquele que não tem Jesus no coração. Mas diferente dele, o salmista falou, ó Senhor, livra minha alma. Nós temos que ter, meus amados, a consciência que esse Deus, como é um Deus que nos ouve, como é um Deus que nos amou primeiro, a partir do momento que mesmo que você tenha certeza que você não vai sentir nada, entra no teu quarto em secreto e clama, Senhor, me ajuda. E a gente acha que a gente vai ter que entrar no nosso secreto, e a gente vai ter que falar orações com, Senhor, segundo o teu grande beneplácito, por favor, venha a tua glória sobre mim. Gente, não precisa nada disso, gente. Não precisa nada disso. Entra no teu quarto, no tempo que você tem, e fala, Senhor, está doendo, o lombo está doendo. Fala de igual para igual. Ele já não é mais aquele homem que está lá, ele está no trono, mas ele se fez carne, ele se fez menor. Chega de igual para igual e fala, Pai, está doendo o lombo. Me ajuda, Senhor. Filipenses 4:7 vai dizer assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aqui ele estava sofrendo de ansiedade. Síndrome do pânico é ansiedade. Laços do inferno é ansiedade. É aquilo que você não consegue, você não relaxa. Vai falar, Filipenses 4:7 vai dizer assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graça. Antes, quando eu li esse texto, quando eu era bem novinho na fé, eu li esse texto, sabe o que eu pensava? Que eu ia orar ao Senhor, naquilo que eu estava ansioso, e Deus ia me dar. Então eu queria um monte de coisa. Aí eu orar ao Senhor, o Senhor não me dava. E eu comecei a ficar frustrado, eu falei, mas daqui a pouco eu comecei a mergulhar no texto. O texto não está falando que vai te dar. Ele continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e a vossa alma. Ele não vai te dar aquilo que você está querendo. Naquele momento, tanto ele pode dar como não pode dar.
Mas ele não está fazendo promessa nenhuma, ele está falando o quê? Que uma paz que o mundo não pode dar, que algo que seja sobrenatural, vai guardar o teu coração e vai fazer com que você se assente e tenha tempo suficiente, tenha paciência o suficiente para poder aguardar aquilo que você está buscando no Senhor. Ele tanto não está falando que vai dar, como também não está falando que não vai dar. Ele vai te dar o quê? Uma paz que vai fazer com que você descanse. É isso que nós temos que fluir no Senhor, temos que descansar, e no momento que a gente começar a ficar atribulado, meus amados, falta oração na nossa vida. O problema é que nós oramos pouco, nós nos dedicamos pouco à oração. Nós vemos aqui a quantidade de pessoas que vêm no período de oração, que são poucas as pessoas, e às vezes eu costumo ver, geralmente as pessoas que não vêm no período de oração, elas ligam para o pastor: pastor, estou com dificuldade, ora por mim. Mas é necessário, meus amados, que a gente tenha o nosso momento com Deus. Ainda que você não possa vir na oração, mas tenha a prática da oração na tua casa. Sem oração você não vai ter como clamar ao Senhor e falar: Senhor, livra a minha alma. E Ele quer de todo o coração livrar a tua alma. Talvez o livramento para a tua alma não seja amanhã, mas ainda enquanto não vem esse livramento para a tua alma, Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. É paz que excede tudo. Sabe o que é paz que excede todo entendimento? Imagina lá uma guerra na Síria, bomba explodindo para cá, bomba explodindo para cá, você está sentado na cadeirinha lá, como se nada tivesse acontecido. Essa é a paz, porque qual que é a maior aflição do ser humano? Não é a morte? Por mais que você fale que não, a maior aflição do ser humano é a morte, porque nós vamos, como diz o Salmo 23, vai dizer que nós vamos passar por um lugar da sombra da morte. Isso que o salmista fala no Salmo 23, é um lugar que todos passam quando morrem. Ainda que eu passasse pelo... Só que vai acontecer uma coisa: uns passam sozinhos por esse lugar, que é um lugar de aflição. Outros passam carregados pelos anjos. Quem leva você quando você morre, quem leva você até Jesus, é um anjo. Pastor, está falando besteira. Vai lá para Lucas 16. Vai falar que o mendigo, chamado Lázaro, ele morre, e ele é levado pelos anjos até o seio de Abraão. É os anjos que não... Então, quando você está grudado no anjo, o anjo é o próprio representante de Jesus, é o próprio representante de Deus. Então, na hora que você está vendo aquele só caveira lá embaixo, só coisa macabra, você olha, você dá uma olhada lá embaixo, você fala: mas aquilo não é para mim, eu estou com a mão agarrada no anjo, o anjo está me levando para um lugar melhor. Essa é a segurança que nós temos, meus amados. Quem tem Jesus tem tudo. Continuando o texto, ele vai dizer, Salmo, no versos 5 e 6. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Isso que é a coisa boa de servir a Deus, meus amados. Porque Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que se importa com a tua dor. Ele tem misericórdia de você. A palavra misericórdia vem do latim, que quer dizer miseros cardia, que é sentir a miserabilidade, o fato de uma pessoa sentir a miserabilidade do nosso coração. Cardia é coração. É Ele olhar para nós e vendo que realmente nós somos pecadores, que nós somos falhos, e Ele falando assim: eu me compadeço dele. E Ele é um Deus que é justo. Por isso que é bom a gente andar na presença do Senhor. Uma vez uma pessoa me acionou judicialmente. E eu, na minha opinião, eu estava sendo justo naquela situação. E a pessoa me acionou judicialmente. E quando a pessoa me acionou judicialmente, ela veio pedir uma quantia que eu não achava justa. E o que eu fui fazer? Fui reclamar para o meu companheiro de trabalho? Não. Fui para o meu quarto, fechei minha porta, dobrei o joelho e falei: Senhor, a minha oração foi assim, exatamente essa. Eu não fiquei falando textos grandes. Eu simplesmente falei: Senhor, faz justiça. Se eu estou lesando essa pessoa, o Senhor fala comigo, o Senhor coloca diante da minha vida para que eu venha melhorar.
Se ela está querendo me lesar, o Senhor faz justiça nessa situação. O processo correu, a gente sabe que no Brasil demora um pouco, passou um ano e pouquinho, e nada do negócio sair. Até que um dia, orando no meu quarto, Deus me dá uma visão. E na hora que eu abro os meus olhos, aquela visão espiritual, eu vi um grande homem vestido com um terno preto, mas o homem tinha 300 metros de altura. Eu vi a perna dele assim, e na hora que eu percebi, Deus falou no meu coração, é um advogado. Deus só falou isso para mim, Deus não falou, eu vou dar, Deus só falou assim no meu coração, esse é um grande advogado. Na hora eu já entendi o recado, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu procurei minha esposa, falei, amor, a vitória é nossa. Acabei de ver um grande advogado, Deus vai fazer justiça na nossa vida. Deu um mês, saiu a sentença do juiz. O juiz determinou que exatamente aquilo que eu estava pagando era o correto. Justiça, gente. Nós servimos um Deus que é de justiça. Ainda que você seja filho de Deus, ainda que você tenha Jesus no teu coração, Deus, Ele é justo. Ele vai entrar com justiça, porque Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que expressa a sua justiça e nós somos agentes de justiça nessa terra. Ele vai falar, porém, ele vai falar aqui, na sua palavra, o nosso Deus é Deus misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Essa palavra simples no hebraico não dá a dimensão daquilo que Ele é, daquilo por quem Ele vela. Ele vai falar que Ele vela pelo simples, e às vezes a gente acha que... Quem que a gente acha que é o simples? A gente acha que o simples é aquele que anda de roupa rasgada. A gente acha que o simples é aquele que fala problema, que é aquele que fala advogado. Isso não é o simples. Esquece esse negócio de simples. Isso aí não... Está faltando um pouquinho de aprender a falar, mas não é o simples esse. O simples no hebraico é uma palavra chamada patá. E essa palavra patá, sabe o que quer dizer? Pessoa de mente aberta. Pessoa que tem a mente espaçosa. É esse a qual Deus quer trabalhar. Porque, já viu pessoa de mente fechada? Pessoa de mente fechada, você traz preciosidades da palavra de Deus para ela, traz revelações da palavra de Deus para ela, traz coisa nova, fala que Jesus é Salvador. Ela fala, não, ela quer fazer do jeito dela. Ela é igual um cavalo com aquele tapador de olho, ele só consegue andar em linha reta, ele não consegue ver o que está ao seu redor, ele não consegue enxergar de forma ampla. E já percebeu que geralmente as pessoas que têm sucesso na vida são pessoas que enxergam a coisa de forma ampla? Se você ficar focando só no mundinho, só naquilo, meus amados, você não consegue enxergar o todo. Quando você consegue enxergar o todo, você tem a visão de Deus. Deus, Ele enxerga todas as coisas. Ele move uma peça para que a outra peça tenha uma consequência. Isso causa uma reação em cadeia no mundo, causa uma reação em cadeia na tua vida. Se você não tiver esse tipo de visão, você não tem a visão de Deus. Então ele vai falar aqui que ele vela pelos simples. Então ele vela pelas pessoas que são capazes de absorver coisa nova na vida dela. Ele vela, meus amados, pelas pessoas que têm a capacidade de receber coisas vindo diretamente do céu. Porque coisas vindo direto do céu são coisas totalmente diferentes daquilo que a gente vê na terra. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós caminhamos por fé e não por vista. Então você está vendo uma coisa, mas quando você tem a mente aberta para Deus poder falar com você, Deus vai falar assim, isso aí que você está vendo não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver, porque eu vou transformar. A gente vai ver um Abraão com 99 anos de idade, Deus aparecendo para ele, falando assim, cara, você vai ter um filho o ano que vem. Na hora, qual foi o argumento dele? Falou para Deus, Senhor, eu sou avançado em idade, a minha mulher já cessou o costume das mulheres para ela. Ela já não menstruava mais. A mulher tinha 86 anos. Mas no mesmo momento, Deus falou assim, eu não sou capaz para fazer o impossível. O que ele fez? Ele aguardou um ano. O camarada estava chacoalhando o Isaquinho no colo dele, gente.
Por quê? Porque não se limitou à visão humana, ele teve a mente aberta para receber aquilo que Deus tem para a vida dele. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, abra a mente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, não se limite às circunstâncias, porque Deus quer fazer coisa grande na tua vida. Vai dizer que depois disso que ele falava, achava-me prostrado e ele me salvou. Versos 7 e 9, ao 9. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nosso Pai, meus amados, Ele nos concede a vida eterna. É a primeira dádiva que a graça nos concede. O problema que eu vejo em muitas pessoas que não conseguem abrir a sua mente para poder receber mais de Deus, é não abrir a sua mente sabendo que Deus ele faz muito mais que isso. E eu vejo um povo hoje em dia focado muito somente em salvação. Não. Por que você aceitou Jesus? Para ir para o céu. É a única coisa que a pessoa sabe falar. Para que você aceitou Jesus? Para ir para o céu. Puro medo do inferno. E eu falo, esse tipo de evangelho é um evangelho muito mesquinho, gente. É um evangelho muito pequeno, diante da grandiosidade daquilo que Deus tem para a tua vida. E a graça, meus amados, ela não é somente isso aí é 10% da graça. A graça, o que é? Ela, além de te levar para o céu, ela é um poder capacitador para fazer com que você venha fluir na palavra de Deus. Porque se graças fosse somente um caminho para o céu, Deus não ia falar na sua palavra ali, Pedro falando, crescei na graça e no conhecimento. Como que você vai crescer em salvação? Hoje eu aceitei Jesus, eu vou para o céu, então agora eu vou crescer mais para ir no céu do céu do céu. Não é isso. Porque o que é crescer na graça? É crescer no conhecimento de Deus. E você crescendo no conhecimento de Deus, você vai ter o quê? Prosperidade na terra. É isso que ele está falando aqui. Livrou os meus olhos do choro. O que é? Tirou a tristeza da sua vida. Como eu disse, o dia mal vem, mas não é, você não tem que viver uma vida pautada somente no dia mal. Você tem que ter mais momentos de alegria do que momentos de tristeza. Porque Deus, Ele te deu graça para poder crescer nisso. Vai falar que livrou os pés dele do quê? Da queda. Ou seja, ele não caiu no laço do passarinheiro. Deus, você tem uma graça tamanha na sua vida que o que acontece? Você vê o perigo lá na frente, você não precisa passar por aquilo. A graça te confere isso. Ela te confere o quê? Um sentimento. Porque você tem comunhão com Deus e fala, não vai por esse caminho, porque esse caminho é caminho de tropeço. Aí o que você faz? Vai para outro caminho. É graça. É a mesma coisa, volta para Abraão. Abraão, ele tem uma graça tamanha com o Senhor. Ele tinha uma confiança tamanha diante do Senhor que ele chega para Ló e fala assim, não dá para a gente conviver mais junto, tá dando problema. Então faz o seguinte, olhe tudo ao redor. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o Lozão, aquele homem que não submete à autoridade, um homem que não tem um coração grato, porque quem não tem um coração grato, ele não atenta para as coisas que o outro fez para a vida dele, e ele simplesmente nem ligou para o que Abraão tinha feito para ele, porque a ordem de Deus para Abraão era o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ló era o quê? Não era sobrinho dele? Abraão, ele desobedeceu uma ordem de Deus para poder sustentar o seu sobrinho, porque ele sabia que o seu sobrinho era cabeçudo. E aquele homem olhou lá as campinas verdes de Sodoma e falou, ali para o meu gado vai ser a maravilha para mim, ali eu vou enriquecer muito mais do que eu sou rico. E ele vai, agora um Abraão, ele olha, então tá bom, você escolheu ali, eu vou para cá. Com plena segurança daquilo que Deus ia fazer na vida dele. O que vai falar? Que Abraão enriqueceu ainda mais. Ló foi tirado de lá por oração do cara que ele mesmo desprezou. Ele que foi orar a Deus, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor salvaria aquela terra? Se tiver 50, eu vou. Aí foi baixando, 30, até chegar em 10. Na hora que chegou em 10, ele falou, ixi, lá tá feio o negócio, lá vou até parar de orar. E Deus, ele livra aquele homem. Por quê? Porque tinha segurança de estar no Senhor.
foi preservado da morte. Ele vai falar, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, meus amados. Nós temos que aprender a andar na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor, meus amados. É uma palavra aqui que fala o quê? É uma palavra que vem da... Você já ouviu a palavra Peniel? Peniel é o quê? Face a face com Deus, andar na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor é você não espirrar torto, não. Andar na presença do Senhor é você caminhar e no momento que você tropeça, você olha para o Senhor e fala, Senhor, me dá graça, eu não quero mais fazer isso, eu quero andar no caminho correto. Não existe nenhum santarrão que não, gente. Eu de vez em quando eu cometo meus pecados e procuro aquela pessoa a qual eu errei e falo, você me perdoa, vamos tentar acertar de novo. Eu procuro minha esposa e falo, amor, fui grosseiro hoje, fiz isso, vamos tentar acertar de novo. Não existe nenhum perfeito, que perfeito só Jesus. Verso 10 ao 11. Finalizando já, gente, tá bom? Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha alma, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Quando nós cremos verdadeiramente, meus amados, a gente não vacila na nossa fé. Ele vai dizer que eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Você pode estar sobre modo aflito, você pode nesse momento estar passando por tribulações, você pode nesse momento não estar no momento confortável na tua vida, mas não deixe de crer. Porque essa crença naquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque Deus Ele quer o teu melhor, Jesus Ele quer o teu melhor, você crendo nele, é isso que vai dar certeza, é isso que vai dar confiança, para que você possa seguir em frente. Se você não se agarrar nisso, você não consegue seguir em frente. Nós vamos ver Paulo usando esse mesmo texto em 2 Coríntios capítulo 4. E eu acho muito legal onde o começo desse texto, onde ele usa isso, que está lá no verso 8, dizendo assim, tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando na carne o morrer de Jesus Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. Ele vai falar, porque nós que estamos mortos, trazemos vida para eles. Ele vai falar, cri, por isso falei, e porque nós falamos, nós vamos ser salvos. Ele falava, meus amigos, nós temos que começar a verbalizar as coisas. A gente muitas vezes cai nesse conto da carochinha, de pregação de internet, de pessoas que ficam falando, você não tem que falar nada, porque eu vejo, é lógico, é um extremo. Existem as pessoas que não falam nada, e existem as pessoas que a gente vê por aí falando, não, você tem que declarar sua vitória, você tem que declarar, você tem que determinar, você tem que fazer isso. Eu também não creio nesse extremo. Mas eu creio, meus amados, que a nossa palavra tem poder. Eu creio que a todo momento que você estiver na tua casa, você pode olhar espiritualmente para aquela aflição que está te abatendo, para o inimigo que está tentando te derrubar, e você fala de viva voz, fala, inimigo, aqui não é lugar teu. Você tira a pata suja da minha vida e sai correndo agora, em nome de Jesus. Você tem como falar com a tua voz, eu creio no Jesus e Ele é poderoso, sabe por quê? Porque aquilo vai penetrando na tua vida, aquilo vai penetrando na tua alma e vai te dando confiança. Isso é neurolinguística, a ciência fala disso. E a gente tem que começar a falar para nós mesmos da grandiosidade de Deus na nossa vida. A gente vai ver um homem no Salmo 103, vai falando assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está falando consigo mesmo, ele está falando, ó, minha alma, acorda para a vida, você está ficando abatida. Eu tenho um Deus que vai fazer com que meus pés não vá vacilar. Eu tenho um Deus que reconhece que eu sou pó, mas Ele estende a mão para mim. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que começar a falar, a gente tem que começar a fazer ato profético. Faz ato profético na tua casa.
teu filho não é do jeito que você quer, vai lá e põe a mão na cama dele e fala assim, em nome de Jesus vai ser curado. Você não tem um marido da maneira que você quer, vai lá no momento que ele estiver dormindo, encosta a mão nele e fala, recebe o Espírito Santo em nome de Jesus. Você está dando aquilo que você tem. Você está declarando a fé que há dentro de você, e Deus vai começar a operar. E vai falar, então, quem vive face a face com Deus tem essas qualidades. A gente vai ver que Jacó, ele só deixou de dizer Jacó quando ele passou o val de Jaboque. E ele chamou aquele lugar, sabe de quê? De Peniel. Porque ele teve um encontro face a face com Deus. E quando ele teve um encontro face a face, ou seja, na plena presença do Senhor, na Sheriná de Deus, Sheriná é a presença gloriosa do Senhor. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele mudou de vida. Era um homem que chamava Jacó, que é aquele que agarra, usurpador. Foi mudado para quê? Para Israel, que é chamado príncipe de Deus, pai de muitas nações. A gente tem que começar a fazer isso, meus amados. Ser agradecido ao Senhor não é ficar falando que é grato. É ter uma vida de salvo, meus amados. É cumprir aquilo que você prometeu a Ele que faria, principalmente a promessa que fizemos de obedecê-lo. Olha o que vai dizer, 12 ao 14, já finalizando, tá? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele está perguntando, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Você já parou algum dia na sua vida para pensar, o que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Já pensou em retribuir isso para Deus? Porque quando a gente fala em retribuir em igreja, as pessoas já acham que vai ter que vir aqui dar mais dinheiro no gasofilácio. Não é nada disso, gente. Isso aí não tem nada disso. Ainda que o agradecimento passe por isso, mas isso aí é o mínimo da coisa. Mas você já parou para pensar o que você pode fazer por Deus, por Ele te dar a vida eterna? O que você pode fazer por Deus, por Ele dar livramento que muitas vezes você nem sabe que você está tendo? Por Ele trabalhar na sua vida por coisas que você nem imagina, que daqui a pouco o negócio está lá na sua mão. Você já parou para pensar o que você pode dar para o Senhor por todos os benefícios que Ele te tem feito? Mas Ele fala aqui. Ele vai falar que Ele cumpre, Ele vai invocar o nome do Senhor. Ele toma o cálice da salvação. O que é tomar o cálice da salvação? É você crer que Jesus Ele já te justificou. É você receber Jesus como seu Senhor na sua vida. É saber que Ele já morreu por você e receber Jesus no seu coração. Isso é tomar o cálice. Isso é o começo de tudo, é o começo da graça, como eu disse para vocês. É o pezinho no céu. Mas Ele continua dizendo, invocarei o nome do Senhor, ou seja, a todo momento Ele fala, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Ele me livra. E para finalizar, Ele fala assim, cumprirei os meus votos ao Senhor. Sabe o que é cumprir os votos ao Senhor? É você cumprir aquilo que você prometeu para Deus. Ah, pastor, eu não prometi nada para Deus. Não prometeu? No dia que você ergueu a sua mão e recebeu Jesus no seu coração, você estava recebendo Jesus como seu Senhor. Você fez um voto declarando, a partir de agora eu sou o teu escravo, você é meu dono. Eu pergunto para você, será que Jesus tem sido o teu dono? Não é simplesmente falar quem é seu dono, é Jesus, mas está perdido por aí, é como se te achasse um cachorrinho de raça por aí, e tivesse na coleirinha dele escrito assim, ó, propriedade da Dona Maria. Que me importa? Ele só vai ser propriedade da Dona Maria a partir do momento que ele estiver dentro da casa da Dona Maria e estiver brincando com a Dona Maria. Enquanto ele estiver para a rua largado, não tem função nenhuma aquilo que está escrito na coleira dele. Da mesma forma somos nós, meus amados. Não adianta a gente falar que é de Jesus, se a gente não cumprir os nossos votos que nós fizemos com Ele. Quando você se casa, você faz o quê? Um voto com a sua esposa, diante de todo o povo. É como, para que serve o casamento? É você se casando com a sua esposa, dizendo, a partir de agora, nós somos uma só carne. Para que serve um batismo nas águas? É você dizendo para todo mundo, para toda uma plateia, dizendo, a partir de agora, eu já não sou mais do capeta. A partir de agora, eu sou de Jesus.
Você está selando votos com o Senhor. Então o que ele vai falar assim, ó? Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Como que a gente expressa que você realmente tem votos com o Senhor? Expressando uma vida santa na presença de todos. É isso que Deus está cobrando de você. Por isso, meus amados, a gente tem que ter um coração grato, porque quando a gente tem um coração grato, primeiro, a gente não murmura. Quando a gente tem um coração grato, a gente sabe a quem a gente pertence. E quando a gente sabe que a gente pertence a Jesus, a gente sabe que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está na mão do Senhor, você tem a segurança de que aquilo que você está vivendo, ainda que seja mal, é para o teu aperfeiçoamento, é para o teu crescimento, é para fazer você melhor, é para fazer você rever algumas atitudes da sua vida, e se necessário for, você voltar para o início do caminho, mas sempre cumprindo os teus votos ao Senhor. Quero convidar você para se colocar em pé.